voltando mais um pouquinho de Entre Nós pra você. E esse quadro que a gente adora, a mulherada principalmente. Não que os homens não gostem, porque agora tá um excesso de vaidade masculina que tá maravilhoso. Mas, voltando com quem? Com o doutor Ricardo Proto. Obrigada, meu querido, mais uma vez aqui com a gente, nos instruindo. E como a gente diz, eu e o Alex, acabamos passando em consulta. Obrigado você, obrigado Alex, né, pela oportunidade. É sempre uma honra tê-lo conosco. E hoje nós vamos tirar um pouco de dúvidas da população, é isso, doutor? Sim, vamos ver algumas perguntas aí que a população fez, né? Pois é. Gente, como a gente sempre diz aqui, quer saber? Pergunte, questione. Doutor Ricardo Proto está aqui, à sua disposição, para te responder no que você quiser. Vamos à primeira pergunta então, doutor? Porque são ótimas as perguntas. A mulherada tá ficando bem instruída, hein, doutor? Afiada, mulherada. Vamos à primeira pergunta. É verdade que cirurgia plástica em homem tende a ser mais complicada? Ah, Fernanda Cristina, doutor. Tá querendo deixar o namorado, o esposo aí mais bonitão e ele deve estar com medo. É complicado ou não, doutor? Vem crescendo aí a procura dos homens para cirurgia plástica, né, ali nos últimos tempos. Hoje corresponde a mais ou menos 12% do total das cirurgias que nós realizamos. E acaba sendo uma cirurgia um pouco mais delicada, pois o cirurgião tem que ter um bom senso. Já que o volume maior é a cirurgia feminina, na cirurgia masculina tem que ser respeitado aí os limites anatômicos, né? E o bom senso sempre para caracterizar o homem como ele é, né? Entendo, mas a nível complicação, é mais complicado que o das mulheres ou é o mesmo tamanho? Depende muito, no caso de um contorno corporal, na distribuição da gordura. O homem, por tendência, tem um pouco mais de gordura visceral do que a mulher. Sim. Isso acaba atrapalhando, de certa maneira, o contorno corporal. Entendo, porque normalmente a gordura visceral ela é mais interna. Exatamente, A aquela mulher- gordura que está entre os órgãos. Exatamente. Isso a cirurgia plástica não trata. A cirurgia plástica não trata. Porém, as dores são as mesmas, a cura é a mesma, né? A cura período não, eu digo a recuperação. Recuperação do pós-operatório, o uso da malha, da meia antitrombo quando necessário, a realização das drenagens linfáticas, tudo funciona da mesma maneira. E o homem tem que ter muita paciência, né? Nós não temos muita paciência para fazer um pós-operatório com drenagem linfática, né? Todo esse cuidado que as mulheres têm e adoram. Ah, tá vendo aí? Viu só, Cristina? Vamos à próxima pergunta, que também é excelente. Queria saber se na hora de fazer lipo os homens levam mais vantagem. Rosimeire, a mulherada tá atacando na cirurgia dos homens hoje, doutor? É verdade. Hã? Eu tô achando que a mulherada vai presentear os namorados aí, hein? A cirurgia plástica no homem, né? O tratamento com a lipoaspiração das gorduras localizadas acaba sendo bem semelhante à mulher. Mas como eu falei na outra questão, o homem ele tende a ter um pouco mais de gordura visceral. Isso acaba, né, dificultando de certa maneira aí o cirurgião a definir melhor o contorno corporal do homem. Entendo. Então, por isso é a importância, né, daquele que a gente sempre frisa aqui nas entrevistas, que é o peso ideal para a cirurgia plástica, né, Lilian? Sim, exatamente. E no peso ideal também diminui a gordura visceral, não é, doutor? Exatamente. Com essa redução da gordura visceral, o cirurgião consegue definir melhor aí o contorno corporal com a realização da cirurgia plástica. Bom, mas continuando aqui, perguntas ótimas hoje, gente. Será que é mais uma pergunta voltada a homens aí, doutor? Vamos ver. Pronto, eu tenho uma pergunta para você. A plástica de ocidentalização é fácil? Corre algum tipo de risco? Conte para mim, por favor. Ah, não acredito. Olha quem tá fazendo a pergunta. Alex, até você. Então agora já não é uma pergunta da mulherada para os homens, doutor. Agora é o Alex com uma curiosidade aí incrível. Cirurgia de ocidentalização. Nunca ouvi falar. O que é? É uma cirurgia bem interessante. É uma cirurgia que nós transformamos o olhar oriental em um olhar mais parecido com o olhar ocidental. Mentira, que até isso verdade, tem, doutor. Lilian. Ou seja, vem lá aquelas orientais doidas para ficarem assim com o olhar como os nossos, e daí você dá um parecer, seria isso? Isso, tirando um pouco da característica do olhar oriental. Muitas vezes acaba incomodando por queixas estéticas mesmo. E é uma cirurgia bem delicada, né, por ser uma cirurgia, né, da região dos olhos, né, das pálpebras. Uma cirurgia bem delicada, normalmente realizada aí por cirurgiões especializados em ocidentalização.
e está indicado para esse grupo de pacientes mesmo que se incomodam de alguma maneira aí com esse olhar muito oriental. Fechado. Exatamente. Tá. Agora, doutor, aproveitando então o ensejo, tem muito, obviamente que nós temos muitas ocidentais também, com o olhar miudinho, fechadinho. Entra também nessa cirurgia ou não? Ah, eu quero dar um olhar mais aberto, mais amplo. Sim, ela pode também? Sim. Que incrível, gente. Tá vendo só? Vamos tirar mais dúvidas. Qual a próxima pergunta? Por que ocorre complicação em alguns casos de silicone? Bruna, excelente pergunta, porque eu passei na minha primeira prótese, doutor, eu passei pela contratura, dói demais. Porém, não me recordo o porquê ela acontece. Por que acontece, doutor? A contratura capsular nada mais é do que a contração da cápsula que o organismo cria ao redor do implante. Então, quando o cirurgião introduz a prótese no organismo da mulher, o organismo, né, nosso organismo, ele reage formando uma cápsula ao redor do implante. É como se fosse isolar. Defesa. Exatamente, está isolando o que ele reconheceu como não sendo do corpo. Como um corpo estranho. Exatamente, só que não é uma reação de corpo estranho, ele só isola. Ah, legal. Correto? Assim como acontece com um parafuso que você coloca no osso, numa cirurgia ortopédica, por exemplo. Pode ter uma reação. Exato, o organismo cria essa cápsula da mesma maneira. Porém, essa cápsula, no caso das próteses mamárias, ela pode contrair. Sim. Através de células musculares que contém nessa cápsula, ela pode sofrer essa contração. É onde veio a dor, doutor? Então, existem 4 graus de contratura capsular, né, Lilian? Sim. O mais grave é este com a dor, que é o 4º grau. Cujo qual acredito que tenha sido a que eu passei. Exatamente. Se você teve dor, você teve o 4º grau. Então, normalmente as mamas ficam mais endurecidas, os implantes visíveis, né, a dor local e muitas vezes a mama até pode ficar fria. É uma complicação não muito frequente, né? Você teve um pouco de pois azar. Doutor, tudo bem, eu não nego. Foi há 18 anos atrás. Não muito frequente, mas o cirurgião, né, através das técnicas de inclusão do implante, ele consegue driblar um pouco, né, diminuir a chance do paciente desenvolver uma contratura capsular no futuro. E é comprovado cientificamente que aumenta-se a chance a partir dos 10 anos, né, de prótese. O paciente com mais de 10 anos aumenta a chance de ter contratura capsular. Por isso que é importante sempre a manutenção do implante entre o período de 10 a 15 anos. Por isso que nós orientamos isso sempre. Prótese de mama pode ficar para sempre? Pode, mas é bem possível que você desenvolva uma complicação futura. Pois é, devido a isso, manutenção, minha gente. Manutenção. Exatamente. Não é? Sempre. Bom, temos mais uma pergunta também. Olá, doutor. Gostaria de saber se ainda hoje ocorre ruptura de implante. Doutor, responda a Débora, por gentileza. Ainda pode ocorrer essa ruptura? Muito interessante a pergunta da Débora, né, Lina? Acho que as mulheres aí têm muitas dúvidas a respeito de ruptura do implante, mas infelizmente pode ocorrer uma ruptura do implante. Tá? É baixíssima porcentagem pela tecnologia que nós temos nos implantes de hoje, porém pode ocorrer. Se ocorrer uma ruptura, fique tranquila. As próteses de hoje contêm um silicone que é um gel de alta coesividade. O material não espalha para os tecidos adjacentes, muito menos para o restante do organismo. São próteses totalmente seguras. E a única coisa aí que teria que ser feita é uma revisão cirúrgica para a troca do implante. A maioria das marcas elas propõem uma garantia vitalícia para a cobertura de defeitos de fabricação. Mas não no caso de um acidente ou coisa parecida. Exatamente, né? A ruptura também pode ser traumática, Sim, né, Lilian? Exatamente. Para sofrer um acidente de carro, por exemplo, um cinto pressionar, ou a paciente praticar algum esporte de impacto, né? E isso pode acarretar a ruptura. Porém, existe a ruptura espontânea também do implante. Existe, doutor? Existe. E o que levaria a essa ruptura espontânea? Uma degradação do próprio material, Lilian. Olha, tá. Então, outro motivo de realizar aquela manutenção preventiva que nós comentamos. Exatamente. A cada 10, 15 anos, trocando, diminui a chance de você ter uma ruptura ou uma contratura capsular. Isso se torna uma cirurgia muito mais tranquila. É muito mais fácil para o cirurgião operar sem complicação do que com uma complicação. Ah, que bacana. Débora, manutenção, minha amiga. Manutenção, mas o risco aí é 10%, se muito. Não. Não chega a isso, muito doutor? Menos do que isso. Muito menos do que isso. Débora, você está segura, eu também estou segura, estamos seguras. Gostaria agora, doutor,
que nós estamos aí nessa gravação, esse nosso programa é de Natal, gente. Devido a isso, essa coleira dourada, esse vestidinho no tom assim de Papai Noel. Não é, doutor? E o senhor mandasse aí as felicitações de Natal às nossas seguidoras, às suas seguidoras e seguidores, todos que estiveram conosco aí o ano todo. Eu gostaria de agradecer, né, a todos que vêm acompanhando aí esse quadro do Entre Nós e o programa também, né, Lilian, que é maravilhoso, com informações gerais aí para a população. E agradecer as minhas seguidoras e desejar um Feliz Natal com muita paz, luz, amor e harmonia, que é o que precisamos aí nos dias de hoje. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.